próximo vídeo. E dessa vez teremos um vídeo do nosso querido Pedro Loz do canal Ciência Todo Dia, que é micro-ondas causam câncer, que é um negócio que muita gente fica questionando, porque micro-ondas tem ondas radioativas que a radiação pode causar coisas diferentes, ter coisas ruins, né? Então vambora pro vídeo, se inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha e vambora! É verdade que micro-ondas causam câncer? A resposta curta e grossa é que não. E nem mesmo se você estiver dentro do micro-ondas. Acabou. Obrigado, gente. Beijo pra vocês, viu? Ó, obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Falou. Porra. Continua o vídeo, vambora. E só pra deixar claro, entrar em micro-ondas não é uma boa ideia. Você talvez já tenha ouvido algumas informações assustadoras sobre micro-ondas, e se não, eu vou ajudar com algumas. A radiação do micro-ondas é perigosa. Comida aquecida no micro-ondas faz mal. Ficar perto de um micro-ondas ligado pode causar câncer. Durante uma trovoada tem que cobrir os espelhos pra não tomar choque. Não pode entrar na piscina depois de comer. E aqui eu gostaria de dizer que isso é tudo besteira e terminar fazendo um shorts ao invés de um vídeo longo. Mas a história não é tão simples. Você tem o direito de se preocupar com a sua saúde e o direito de saber como um eletrodoméstico quase mágico afeta ela. Então esse vídeo vai te ensinar tudo o que você precisa saber para entender por que o aparelho de micro-ondas é seguro, mesmo com a radiação de micro-ondas não sendo. Em 2018, cientistas da Universidade de Londres e da Universidade de Leeds fizeram uma pesquisa com mais de 1000 pessoas a respeito do que elas consideravam serem as possíveis causas de câncer. As pessoas eram apresentadas, sem que soubessem, a 23 fatores, sendo 11 comprovadamente associados ao câncer e 12 sem comprovação científica. Então uma pergunta era feita: quanto você concorda que cada um desses fatores aumentam a chance de uma pessoa desenvolver câncer? E entre as principais conclusões do artigo, os pesquisadores demonstraram preocupação com duas coisas. A primeira era que praticamente metade dos fatores de risco ligados ao estilo de vida não foram reconhecidos pelas pessoas. E a segunda era que, por outro lado, as crenças em causas equivocadas para o câncer foram muito comuns, como as relacionadas às frequências eletromagnéticas, inclusive micro-ondas. Ou seja, existe alguma falha na hora de comunicar as verdadeiras causas de uma das doenças mais preocupantes da modernidade. E é muito importante diferenciar coisas que de fato ameaçam a nossa saúde de coisas que só parecem ser uma ameaça. Acreditar que qualquer coisa pode provocar câncer faz com que nós tenhamos uma falsa noção de que tudo é inevitável, e isso tem nome: fatalismo. No fatalismo, nós deixamos de cuidar de fatores que realmente podem prejudicar a nossa saúde, como fumar cigarro, ou consumir álcool, ou ter uma alimentação ruim, e nós acabamos nos preocupando com causas sem comprovação científica, como, por exemplo, o uso do forno micro-ondas. Para responder às preocupações de saúde pública sobre a exposição à radiação eletromagnética, a Organização Mundial da Saúde lançou em 1996 o Projeto Internacional EMF. Ele reúne todo o conhecimento científico que existe sobre o assunto. O projeto avalia os efeitos na saúde e no meio ambiente das chamadas radiações não ionizantes. E aqui é importante abrir um parênteses. Mas antes de eu abrir esses parênteses, você já sentiu que quer um desafio a mais na sua vida ou mudar de carreira completamente? Toma. Se sim, eu recomendo a Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil e eles têm cursos do básico ao avançado das principais tecnologias demandadas pelo mercado. E além disso, você aprende na prática, criando projetos reais do início ao fim, incluindo todas as imersões já feitas. E para você tirar as suas dúvidas, a Lure, que é a IA da Alura, te ajuda com resumos personalizados baseados no tópico que você estiver estudando. E também existe a comunidade no Discord com mais de 120 mil alunos para você compartilhar as suas experiências e fazer networking. Não fica de fora dessa e venha fazer parte da maior comunidade de tecnologia online do Brasil. Acessando o link aqui da descrição ou do comentário fixado, você tem 15% de desconto. E agora, de volta ao vídeo, o que quer dizer radiação? Patrocina nós! Quando falamos de como ela afeta o nosso corpo, nós podemos classificar a radiação em dois tipos: ionizante e não ionizante. Radiação ionizante é toda radiação que consegue destruir moléculas, inclusive a do seu DNA. E esse é o tipo de radiação perigoso, que tem potencial de causar câncer. Ser exposto a quantidades significativas de radiação ionizante faz mal à saúde, sem sombra de dúvidas. Dentro dessa categoria nós temos, por exemplo, o raio-x, que tem um uso médico muito importante. Mas aqui nós temos um detalhe importante: ir fazer um raio-x não é muito perigoso, mas ser exposto repetidamente à radiação de raio-x pode ser. E é por isso que técnicos de radiação, assim como médicos e enfermeiros que trabalham com equipamento, precisam ter um protocolo de proteção.
radiação. Já a radiação não ionizante é o oposto. Ela não consegue destruir moléculas. E existem vários tipos de radiação assim. Ondas de rádio, por exemplo, atravessam o seu corpo a todo momento sem causar nenhum efeito biológico significativo. Só que nem todo tipo de radiação não ionizante é tão inerte quanto as ondas de rádio. Radiação é simplesmente energia se movendo. E o quanto dano essa energia causa depende de quanta energia a radiação carrega. A Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação estabeleceu a fronteira entre radiação ionizante e não ionizante em 12,4 elétronvolts, que é uma medida de energia. Ou seja, se uma radiação com mais de 12,4 elétronvolts de energia por partícula entrar em contato com você, ela é capaz de causar danos no seu DNA. Só que a radiação do micro-ondas tem 10.000 vezes menos energia do que isso. Ou seja, não, micro-ondas não causam câncer. E também não contaminam a comida que você esquenta. Top. Mas isso não significa que a radiação de micro-ondas é inofensiva. E é aqui que eu preciso explicar como um forno de micro-ondas funciona. As micro-ondas que nós utilizamos nos aparelhos para aquecer os alimentos em casa são geradas por válvulas eletrônicas especiais. O coração de um forno micro-ondas é uma válvula chamada magnetron, que parece o nome de um transformer, mas infelizmente não é. Quando ele é ligado, um eletroímã produz um campo magnético bem forte e isso faz com que os elétrons girem em espiral. Esse movimento dos elétrons induz um campo eletromagnético e uma antena na ponta do magnetron é quem emite as micro-ondas. As ondas produzidas são direcionadas por um guia até onde a comida está. As paredes metálicas do forno absorvem muito pouco dessa energia. A maior parte acaba sendo refletida dentro do próprio forno para formar ondas estacionárias e aquecer o alimento. Basicamente, as ondas de micro-ondas ficam dançando enquanto a comida gira e aquece. Rapaz, Segundo uma portaria dançando? do Metro, no Brasil a frequência de operação de um micro-ondas deve ficar entre 300 MHz e 30 GHz na hora de esquentar alimentos e bebidas na sua cavidade. A forma como o micro-ondas aquece os alimentos na realidade é um fenômeno conhecido como aquecimento dielétrico. Uma molécula polar como a água, quando inserida em um campo elétrico, tende a girar de maneira a se alinhar com o campo. Ou seja, moléculas de água são como pequenos ímãs, que apontam para o norte de campos magnéticos intensos. Mas a onda de micro-ondas é um campo eletromagnético, como todo tipo de luz. E essa onda é, em parte, um campo magnético que muda de direção bilhões de vezes por segundo. E como as moléculas de água querem se alinhar com o campo magnético, as moléculas ficam loucas girando de um lado para o outro, tentando acompanhar as mudanças de direção do campo magnético da radiação do micro-ondas. E assim as Que da hora, micro-ondas mano. provocam rotação das moléculas de água que, ao girar, raspam nas moléculas vizinhas, transformando a energia do seu movimento em calor. E é essa transferência de energia que faz com que a comida esquente. Esse fenômeno não é exclusivo da água e pode acontecer com outras moléculas polares. Mas a água é bem boa nisso. E até por isso que tem comidas que parecem ser mais difíceis de esquentar no micro-ondas. Na maioria das vezes é por causa de quanta água tem dentro delas. E também existe mais uma coisa que nos deixa seguros. As micro-ondas não atravessam os metais. Top. É por isso que as paredes do micro-ondas são feitas de metal e nós estamos seguros do lado de fora delas. A porta permite a passagem da luz visível para nós vermos o que está acontecendo dentro do forno. Mas tem um filtro que impede a passagem das micro-ondas. Os furinhos na porta fazem com que a radiação que escape rapidamente se destrua em um efeito conhecido como interferência destrutiva. Mesmo Da assim, hora. o Ministério da Saúde avisa que é importante checar se micro-ondas antigos ou em mau estado de conservação não possuem vazamentos. Aqui no Brasil, se um micro-ondas novo chega no comércio, o Inmetro faz um teste com ele. E depois desse teste, o regulamento técnico de qualidade é quem diz que o aparelho não emite radiações perigosas, nem apresenta toxicidade ou riscos similares devido ao seu funcionamento em utilização normal. Mas Que da hora, e mano. se existisse um vazamento? Quais consequências nós teríamos para o corpo humano, segundo a ciência? Diferente de outras radiações, na faixa das micro-ondas ocorre uma diminuição da profundidade de penetração da radiação com o aumento da frequência em tecidos como a nossa pele. Na faixa típica de operação de um micro-ondas, a penetração da radiação é de cerca de 10 centímetros em tecido que tenha pouca água. Já no tecido com grande quantidade de água, a penetração da radiação de micro-ondas cai para menos de 3 centímetros. E a boa notícia é que o nosso corpo tem muita água, o que acaba sendo um grande escudo para nós. Mas com exposição intensa, o micro-ondas pode vir a aquecer o corpo humano e causar queimaduras. E se a exposição continuar, essas queimaduras podem ser bem profundas e afetar órgãos. Mas para isso você basicamente teria que entrar em um forno de micro-ondas ou virar a antena de micro-ondas pro seu tronco e ficar tomando um banho de radiação micro-ondas. Oxi. Então sim, se você botar a Que cabeça isso? em um micro-ondas e ligar ele de alguma forma, o que já vai ser bem difícil, você pode sim causar danos ao seu cérebro, ou mais Eita. provavelmente aos seus olhos, que são
órgãos mais superficiais. Mas na prática, um forno micro-ondas é tão seguro quanto a maior parte dos eletrodomésticos da sua casa. Nos últimos 30 anos, mais de 25 mil artigos estudaram os efeitos biológicos de radiação não ionizante, como micro-ondas. Então nós entendemos muito bem como esse tipo de radiação funciona e quais são os parâmetros seguros para o uso delas. Revisando de forma aprofundada essa literatura científica, a OMS concluiu que não há confirmação da existência de consequências para a saúde da exposição a campos eletromagnéticos de baixo nível energético. O que isso quer dizer na prática é que, desde que você não esteja requentando comida estragada ou usando um forno de micro-ondas danificado, não existe nenhum efeito negativo no fato de usar um micro-ondas para esquentar a comida. E eu espero que esse vídeo tenha sido tão interessante pra vocês quanto foi pra mim. Mas diz pra mim, qual outro tema ou mito vocês gostariam de ver sendo desmistificado aqui no canal? Digita nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Pedro. Valeu, rapaziada. Ô, belo vídeo, hein? Belo vídeo, belo vídeo. Gostei do vídeo. Ó, gostei do vídeo. Ó, tá bom. Vídeo bom, hein? Tamo junto, rapaziada. Ó, beijo pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar. E até a próxima, hein? É nóis.